10 fracassos de bilheteria que se tornaram clássicos. Em 1993, foi lançado o novo filme de John McTiernan, o pai de Predador e Duro de Matar. Com O Último Grande Herói, ele reencontra o bom Arnold Schwarzenegger. E no início dessa década, acabaram os filmes de ação cheios de testosterona que fizeram sucesso nos anos 80. Portanto, o filme é uma sátira que vai zombar e desviar dos clichês dos filmes que fizeram o sucesso de Schwarze. Ele interpreta um herói de filme de ação que ganha vida e vive aventuras dignas dos maiores filmes hollywoodianos com o pequeno Danny, que é seu fã. Se combinarmos tudo isso, o filme não tinha motivo para ser um fracasso. Arnold ainda estava no auge na época. O longa-metragem é engraçado e cheio de referências. Mais uma vez, temos alguém talentoso por trás das câmeras. Exceto que, na época do lançamento, foi um fracasso, especialmente nos Estados Unidos, onde teve dificuldade em se destacar. O Gigante de Ferro. Este foi o primeiro longa-metragem de animação de Brad Bird, que mais tarde nos presenteou com Os Incríveis e Ratatouille na Pixar, filmes que foram um enorme sucesso. Em 1999, quando O Gigante de Ferro foi lançado, foi um fracasso. Não encontrou seu público nos cinemas. O filme conta a história da relação entre um robô gigante que cai do céu e um jovem garoto, tudo isso em meio à Guerra Fria, onde o robô, apesar de pacífico, assusta as autoridades. Mas como esse filme, que desde então fez muitas pessoas chorarem e se tornou um monumento da animação, poderia fracassar em seu lançamento? Além disso, no elenco original, encontramos grandes nomes como Vin Diesel, Jennifer Aniston e Christopher McDonald. As razões são múltiplas. Primeiro, ele teve que competir com outro filme de animação da Disney, que foi lançado ao mesmo tempo, Tarzan. E ao contrário da Disney, a Warner decidiu não investir muito na promoção de seu filme. Eles estavam saindo do fracasso de outro filme de animação, Excalibur, A Espada Mágica, e não tinham muita fé no filme de Brad Bird. A promoção foi curta, com os trailers não sendo fiéis ao que o filme seria. E para selar seu destino, o filme foi lançado no mesmo dia que O Sexto Sentido, de Shyamalan. O resultado foi que o filme arrecadou apenas um pouco mais de 1/3 de seu orçamento. Felizmente, ao longo do tempo e por meio do boca a boca, O Gigante de Ferro se tornou um filme cult. Edgar Wright é principalmente conhecido por dirigir a trilogia Cornetto, composta por Todo Mundo Quase Morto, Chumbo Grosso e O Fim do Mundo. Mas ele também tem outros filmes em seu crédito, como a adaptação cinematográfica dos quadrinhos Scott Pilgrim contra o Mundo. Lançado em 2010, o filme nos apresenta Scott, interpretado por Michael Cera, que tem uma nova namorada, Ramona. No entanto, esta última tem ex-namorados bastante possessivos, ex-namorados que o herói terá que enfrentar para viver seu romance. O filme retrata suas batalhas como se tudo estivesse acontecendo em um videogame. É muito pop, referencial e, especialmente, tem um elenco de dar água na boca. Além de Michael Cera, temos Anna Kendrick, Aubrey Plaza e, do lado dos ex-namorados, Chris Evans, Brandon Routh e Jason Schwartzman. No entanto, quando foi lançado, não foi o sucesso comercial esperado porque o filme teve um custo um pouco alto para seus efeitos especiais. Mas as bilheterias não conseguiram tornar o filme lucrativo. Apesar disso, no fim de semana de lançamento, diante dos primeiros resultados decepcionantes, os executivos da Universal declararam estar orgulhosos do filme, acrescentando que ainda seria uma peça importante do cinema. E eles estavam certos, pois desde então o filme se tornou bastante popular. Richard Curtis, por outro lado, geralmente não tem muitos problemas com a bilheteria, sendo responsável por filmes como 4 Casamentos e Um Funeral, Um Lugar Chamado Notting Hill, O Diário de Bridget Jones e, claro, Simplesmente Amor. Richard Curtis é realmente o rei das comédias românticas britânicas, sendo o melhor amigo de Hugh Grant, já que o ponto comum de todos esses filmes é que ele está neles. Mas então, em que momento um filme desse cavalheiro pode fracassar? Bem, em 2009, com o lançamento de Red Rock, é preciso dizer que Hugh Grant não aparece no filme. Talvez essa seja uma razão para o fracasso? Não, porque em termos de elenco, temos pessoas de peso a bordo, como Philip Seymour Hoffman, Bill Nighy, Nick Frost e Kenneth Branagh. O filme nos leva de volta à AOS anos 60, com a explosão das rádios piratas, e uma dessas rádios transmitindo dos mares internacionais do Mar do Norte, para desespero das autoridades inglesas que tentam combater essas rádios e o rock, um gênero
gênero musical que não é bem visto. Conhecemos apresentadores coloridos e, acima de tudo, uma trilha sonora excepcional que vai desde os Beach Boys até os Who, passando pelos Kinks. No entanto, o filme lutou em seu lançamento nos cinemas, tanto que para seu lançamento nos Estados Unidos foi solicitada uma nova edição para remover cerca de 20 minutos, pois o filme foi considerado muito longo. Desde então, o filme teve a oportunidade de brilhar com o passar dos anos. Mais recentemente, podemos mencionar Dick and Egg. Embora hoje o filme seja cult e tenha citações que ainda lembramos, é importante saber que isso não estava garantido. Lançado em 2006, o filme reúne um elenco de peso, incluindo François Damiens, Jérémy Renier, Mélanie Laurent, Marion Cotillard, Florence Foresti e muitos outros. Todos juntos, eles retratam personagens mais idiotas e absurdos uns do que os outros, em um festival de situações improváveis. E não foi o roteiro que custou caro, mas sim o elenco teve que desempenhar seu papel no orçamento do filme, que foi de mais de 2 milhões de euros. O problema é que, uma vez no cinema, o público não compareceu. No total, o filme arrecadou menos de 1 milhão. Portanto, é tipicamente um fracasso comercial. Felizmente, após seu lançamento em DVD, o filme adquiriu o status de comédia cult. Outro filme do início dos anos 2000 que passou relativamente despercebido em seu lançamento é Donnie Darko. Este filme de ficção científica apresenta Jake Gyllenhaal como um adolescente bastante perturbado. Isso é dizer pouco, já que ele tem como amigo Frank um coelho gigante que apenas ele pode ver. E este último lhe anuncia o fim do mundo que está por vir e ordena que ele cause uma série de eventos. O filme mantém o espectador na ponta da cadeira e pode rapidamente mexer com a mente, mas isso poucos espectadores experimentaram nas salas de cinema. A culpa é de seu timing de lançamento. Ele foi lançado apenas alguns dias após a tragédia de 11 de setembro de 2001 em Nova York. Naturalmente, naquele momento, um filme no qual um avião se choca contra uma casa não é o que o público quer ver. Christopher Nolan conseguiu lutar para que o filme de seu amigo Richard Kelly fosse lançado nos cinemas, mas na época do filme, a internet estava em plena expansão e é aí que o filme fará barulho, criando uma grande comunidade de fãs que o transformará em um filme cult. O filme até foi relançado em 2004 em uma versão do diretor, que teve mais sucesso do que o lançamento original. Antes de se tornar para muitos o melhor filme de todos os tempos, Cidadão Kane, de Orson Welles, foi um fracasso. Lançado em 1941, o filme nos conta a história da vida de um magnata da imprensa bilionário, Charles Foster Kane, através dos testemunhos coletados por um repórter que descobre um personagem megalomaníaco, egoísta e profundamente solitário. Desde o início, no entanto, os críticos foram unânimes em elogiar o filme. Ele foi até indicado em 9 categorias no Oscar, ganhando um prêmio pela melhor roteiro original. Mas o filme foi claramente uma revolução, isso é incontestável, com o uso de técnicas de direção que eram proezas na época. Portanto, o público não ficou convencido quando foi lançado, resultando em um fracasso nas bilheterias que seria superado muitos anos depois. As inúmeras reedições e o uso do filme em todas as escolas de cinema do mundo o tornaram um objeto cult. Os Condenados também estão entre os filmes que mais aparecem em listas dos melhores filmes da história do cinema. E, no entanto, ele também não brilhou nas salas escuras quando foi lançado. O filme de Frank Darabont foi lançado em 1994. É uma adaptação de um romance de Stephen King que não tem nada de fantástico, apenas a história emocionante de um condenado à prisão perpétua enquanto é inocente. Ele faz amizade com outro detento, interpretado por Morgan Freeman, que tenta obter sua libertação. Mais uma vez, as críticas são majoritariamente positivas, descrevendo o filme como impressionante, mas o público não se sentiu atraído o suficiente para vê-lo no cinema. Segundo o diretor, as pessoas pensavam que estavam indo assistir a um filme depressivo, embora na verdade ele seja cheio de esperança. Deve-se acrescentar que foi lançado na mesma época que dois gigantes do cinema, Forrest Gump e Pulp Fiction. Felizmente, desde então, Os Condenados ganhou um lugar de destaque no coração dos cinéfilos, frequentemente ficando no topo das listas dos melhores filmes, como o 6º melhor filme de todos os tempos no IMDb, de acordo com a classificação dos espectadores. Em 1982, Ridley Scott decidiu adaptar um livro de Philip K. Dick, Les Androides Rêvent-ils de Mouton Électrique, o que resultou em Blade Runner. Hoje, símbolo e referência da ficção científica e do cyberpunk, o filme não convenceu muitos quando foi lançado. Harrison Ford estreia como Blade Runner em busca de androides
androides que massacram uma equipe humana em Los Angeles. Seu objetivo é eliminá-los enquanto eles buscam viver. O filme é marcado por uma estética e cenários icônicos. Na época, o filme não foi bem recebido, nem pela crítica, nem pelo público. Mas isso mudou ao longo dos anos, como sabemos. Pudemos desfrutar de uma versão do diretor e de uma sequência dirigida por Denis Villeneuve, que foi um verdadeiro sucesso. Isso demonstra o incrível impacto que Blade Runner pode ter mesmo mais de 35 anos após o seu lançamento. Clube da Luta. Lançado em 1999, o filme de David Fincher faz parte dos filmes com reviravoltas mais famosos da história. Nele, encontramos Edward Norton e Brad Pitt em uma crítica à sociedade de consumo que se manifesta através da abertura de um clube clandestino, onde, inicialmente, as pessoas vão para lutar, depois fabricam sabão e acabam organizando um comando para ações anárquicas ilegais. Ao contrário de outros filmes mencionados anteriormente, Clube da Luta não conquistou unanimidade entre os críticos. Muitas críticas negativas se concentraram na violência gratuita do filme e o compararam a Laranja Mecânica e sua reflexão controversa. Alguns chegaram até a qualificar o longa como fascista na época. Nas bilheterias, o sucesso comercial não foi alcançado. No entanto, rapidamente, o boca a boca transformou o filme de Fincher em um clássico que ainda faz sentido hoje. Será que vai haver outros filmes que não tiveram sucesso nas salas de cinema? Podemos apenas desejar que eles tenham o mesmo sucesso no futuro que aqueles que acabamos de mencionar. Quem sabe não estaremos aqui para falar sobre eles. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever no canal do Adoro Cinema para você ficar por dentro de mais conteúdos como esse. Até o próximo vídeo!